Hoje praticamente tudo está relacionado ao design, e o design ele se complementa em tudo, desde uma experiência de compra que você está fazendo, pode ser até num local físico. Mas a gente vê a importância do design muito no nosso dia a dia, né? A gente vê muito como um design bem feito, muitas vezes salva uma construção ruim. Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um Coder Talks. Meu nome é Gabriel, eu sou professor de design aqui na Coder. Vamos falar sobre UX, sobre UI aqui hoje, sobre carreira em design, vamos falar sobre alguns dos desafios que nós temos hoje na área. E para me ajudar aqui hoje, eu trouxe meu amigo Fabrício. Fabrício é gerente geral de design PagBank. Deixar você falar um pouco de você aí também. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, participar aqui desse talk sobre design com vocês. Obrigado, Coder. Sou formado em design multimídia, já tô na área aí, já tem uns 12 anos mais ou menos. Tenho um MBA em inovação e esse ambiente aqui de inovação e design é o que me move, que me motiva muito. Então, para a gente já começar, como você falou, né, tá há 12 anos na área, hoje a gente vê muitas pessoas que se interessam por design, a gente vê muitas pessoas que gostam de pensar como que os produtos digitais, como os serviços, os aplicativos são feitos, né? Eu queria que você falasse um pouco, se você fosse começar no design agora, fosse aprender sobre design agora, por onde você começava, ou o que que você faria para amanhã você já saber alguma coisa. É engraçado falar isso, eu até me sinto um senhor de idade já falando sobre isso. Porque quando eu comecei, eu não tinha tantas pessoas que falava sobre, não tinha tantas escolas, concursos para UX. Era um conteúdo muito limitado e poucas pessoas ali que criavam e colocavam isso no YouTube, por exemplo, ali, que era uma das maiores fontes. Então, comecei a pesquisar vários livros ali na época e seguindo alguns conselhos de poucas pessoas, de poucos criadores de conteúdos que tinha no YouTube ali nessa época, ali em por meados de 2012, 13, por exemplo. E eu ia olhando muito o que algumas empresas ali digitais eles estavam fazendo, né? Então, juntando ali esse benchmark com o livro ali, era como eu conseguia como eu fui conseguindo me introduzir cada vez mais nesse mercado. Hoje as coisas estão muito fácil, porque no YouTube tem milhares de criadores de conteúdo e você consegue achar conteúdo de todos os tipos, de todos os níveis. Pessoal, eles ajudam muito ali, contando ali a sua vivência ali do dia a dia. Hoje tem vários criadores que eles contam até como que é a sua experiência fora do Brasil, você atuando em outros mercados externos, de como que a relação do design ali com as outras empresas, sabe? Então, você consegue ter um nível muito grande de informações, né? Então, hoje se encontra muitos cursos, a Coder mesmo tem vários conteúdos muito legais também sobre essa inicialização, como que você consegue fazer essa transição ali de carreira, sabe? Hoje está um pouco mais fácil de fazer. Então, hoje a minha maior dica é procure esses conteúdos que hoje está muito mais fácil. Se encontra isso daí até no TikTok, de algum conteúdo rápido ali, mas principalmente de usar isso aliado com outras plataformas, né? Seja com um curso para você ter um pouco mais aquela vivência teórica ali, nada melhor do que um professor te ajudando com isso, você participando de meetups, ouvindo podcasts, te ajuda muito a trazer um pouco mais dessa vivência. Ali você consegue ir criando essa base para realmente você ter ideia se é realmente aquilo que você quer ou não, né? Se você se joga ou não. Eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que buscarem esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que vão se jogar, sabe? Então, eu acho que isso é um bom start para você ver realmente como que é essa vivência ali, como que é um dia a dia. Uma forma que eu acho bem interessante, que eu usei muito quando eu estava começando em design também, é na prática, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante do conteúdo da Coder, em especial o conteúdo do curso de UX e UI avançado, é que são sempre desafios práticos. Então, depois do conteúdo teórico que você vai ter na aula, vai ter um desafio prático para você montar e você entregar, sempre em grupo, que é o que é mais prático, né? Mais comum de você fazer no mercado.
E no final do curso você vai entregar um redesign completo de uma plataforma, um produto digital. Eu acho que a melhor forma que existe de você aprender é você colocar a mão na massa, você fazer seus primeiros testes de usabilidade, você começar a fazer suas primeiras pesquisas, você começar a entender como que é o dia a dia de uma pessoa designer e, no final das contas, você conseguir entregar algo que, inclusive, pode ir para o seu portfólio. Eu acho que isso é uma forma muito interessante, uma metodologia muito interessante para você não só aprender, como você conseguir sair do curso já com um entregável. Eu acho isso muito interessante também, né? Como uma forma também de você ir testando seus conhecimentos, você pode pegar outros produtos também, um produto bancário, um produto de entrega, de compra e venda de produtos, e você aplicar o seu conhecimento em cima daquilo. Faça um estudo para você mesmo, sabe? De como seria se eu redesenhasse, sei lá, o aplicativo do iFood, por exemplo, com um outro olhar, mas não simplesmente de você pegar e desenhar ele de uma outra forma e deixar mais bonitinho. Não. Aplica o seu estudo, faça uma pesquisa, vê o que as pessoas comentam sobre o assunto e cria um iFood V2, sabe? O seu iFood. E de como que seria essa solução para rivalizar ali com o iFood, sabe? E futuramente você pode usar isso até como um case ali para você apresentar numa entrevista, como um estudo que você fez, e você ter toda essa vivência ali do processo que foi utilizado até você sair ali com a solução final. E eu estava pensando aqui na importância que o design tem, né? Hoje a gente fala muito principalmente de design UX, fala de design UI, mas a gente vê a importância do design muito no nosso dia a dia, né? A gente vê muito como um design bem feito muitas vezes salva uma construção ruim. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o quão importante é o design em tornar a vida das pessoas um pouquinho mais fácil, às vezes até em mudar a vida das pessoas também, né? O design está presente em tudo. Tudo que a gente faz tem algo relacionado ao design, um processo, seja uma solução digital, que hoje a gente tem mais acesso ao mundo digital do que a gente tinha lá quando eu comecei lá por volta de 2008, 2009. Hoje praticamente tudo está relacionado ao design, e o design eles complementam tudo, desde uma experiência de compra que você está fazendo, pode ser até num local físico. Mas quando você entra numa loja, o ambiente ele é pensado de uma forma para você interagir com aquilo, com um produto dentro daquele ambiente. Então, desde uma iluminação, a forma como o produto é apresentado para você, a sua experiência de compra, como que você realiza esse pagamento. Então, o design ele se conecta em tudo isso. Ele sempre foi, mas hoje ele está cada vez mais evidente. Ele está cada vez mais em contato com coisas que às vezes a gente nem imagina que tem. Praticamente em tudo que a gente utiliza ali no dia a dia, tem alguma coisa de design, uma experiência atrelada naquilo. E tem um aspecto muito interessante que a gente acabou não falando tanto hoje do design, que é a acessibilidade, né? Então, uma das principais funções que o design tem é fazer com que as coisas, os produtos, sejam acessíveis. Então, através do design, através da acessibilidade aplicada ao design, a gente consegue fazer com que pessoas que muitas vezes não iriam conseguir utilizar um aplicativo, não conseguiriam utilizar muitas vezes até um elevador que seja, consigam usar, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o design ele é muito aplicado à realidade, ao dia a dia das pessoas. Então, trazendo para o caso do PagBank, por exemplo, através das maquininhas, através do aplicativo também, a gente consegue não só fazer com que pessoas que têm um micronegócio consigam receber em cartão, por exemplo, né? Hoje todo mundo anda com cartão, como permite muitas vezes essas pessoas terem acesso a serviços financeiros que elas não conseguiriam em outros lugares muitas vezes também, né? Então o design também tem isso de ser democrático, de trazer outras pessoas que muitas vezes ficam marginalizados para dentro de algum serviço, ter acesso a algum tipo de produto também, né? Queria que você falasse um pouco também sobre essa crescente na quantidade de pessoas migrando para design, pessoas migrando de carreira. Muitas vezes já vi pessoas de direito, pessoas de engenharia, arquitetura. Queria que você falasse um pouco o que você acha dessa migração. Eu acho muito maneiro isso, eu acho bem legal
as pessoas verem o design aí falando um pouco mais sobre UX, né? O pessoal ver e se achar ali nessa nova área, sabe? Eu tenho uma UX Research que ela é formada em Direito e ela se achou totalmente aqui na área de UX, sabe? Ela é uma excelente pesquisadora, sabe? E eu acho muito legal, eu fico muito feliz de ver pessoas vindo de outras áreas e migrando mesmo para esse mercado, porque é muito satisfatório você fazer e você se encontrar realmente no que você gosta, sabe? Então, e eu acho que isso ajuda muito no mercado, principalmente com a parte de somar outros olhares numa solução, porque você consegue trazer novos aspectos ali para uma determinada solução, sabe? Você consegue trazer outros olhos, outras experiências, outras vivências e isso para você desenvolver uma experiência ali no final, um produto de qualidade ali pro usuário final é sensacional ter esse olhar aí, vamos colocar 360, sabe? A gente vê muito nas aulas as pessoas, que nem você falou, né, se encontrando em design, muitas vezes pessoas comentando que já sentiam uma certa empatia pelas pessoas antes, gostava de pensar em como as pessoas faziam as coisas, como é que eram os modelos mentais delas e tudo mais. Então é bem bacana realmente você ver que as pessoas começam em design já entendendo que o principal realmente é a empatia. E você acha que tem como a gente aprender como ser mais empático, tem como aprender como entender melhor as pessoas e como a gente poderia fazer disso um processo, né? Eu acho que isso é muito uma vivência. Eu acho que você não nasce com isso. E sempre quando a gente vai falar de resolução de algum problema, de empatia, por exemplo, a gente sempre já tem aquilo de trazer alguma bagagem, alguma experiência nossa para frente, como se aquilo ali fosse uma verdade ou como se aquilo poderia ser uma solução. Mas nem sempre é uma ciência exata, né? O que pode ser muito fácil para mim não é para você. E talvez a minha solução também não sirva para você. Então, o melhor de tudo é ter uma escuta ativa, onde que você consiga realmente se colocar na condição daquele usuário, na condição daquela pessoa, para você realmente entender as limitações que ela tem, para que você consiga realmente entender como que é o modelo mental dela. Com isso, eu acho que você consegue, sim, aprimorar essa empatia, sabe? E até de tentar, aí sim, colocar uma solução, um direcionamento voltado para o que realmente ela necessita, sabe? Não com o seu próprio viés, né? Eu acho que durante o processo de pesquisa, durante o processo de interação direta com o usuário, muitas vezes as pessoas vão pegando, o designer vai pegando muito essa vivência, vai aprendendo muito a desconsiderar um pouco o ponto de vista que você já tem, pegando um pouco mais o ponto de vista de uma outra pessoa, né? E o processo de pesquisa é muito importante no design, né? É um processo que, infelizmente, algumas vezes a gente acaba deixando de lado para já focar em soluções, para já tentar entregar valor para o usuário, sendo que muitas vezes a gente nem entendeu qual que é o valor que a gente pode entregar, né? O que você acha disso, desse processo de pesquisa e dessa abdicação, né? Muitas vezes as pessoas, as empresas deixarem de fazer o processo de pesquisa corretamente para entregar a solução. Falando primeiramente do que eu acho sobre pesquisa, tá? Eu acho que é uma etapa super importante do processo. Eu acho que é nesse momento ali onde que você começa a criar essa empatia ali com o seu usuário, com a pessoa que vai utilizar aquele produto, e é onde você faz essa coleta de dados, sabe? Onde que você começa realmente expandir o seu olhar de acordo com o problema, a necessidade que você precisa resolver. Fluxos de Google Analytics, a gente trazer números de GA e principalmente fazer parceria com um time de produto. Eu acho que isso é tudo muito rico, porque você consegue fazer um cross ali das informações e chegar numa solução muito, talvez um pouco mais rápida do que um processo que você tenta fazer tudo numa descoberta linear, sabe? Você já consegue pegar dados internos que a gente já tem, soma com os dados ali da nova descoberta que você fez ali com pesquisas e começa a clusterizar isso ali de acordo com o perfil de cada usuário e com os dados que a gente já tem ali de números. Então, isso já dá um direcionador muito consistente para um caminho que você deve seguir com a solução. Dá para alinhar as coisas ali, talvez fazer uma pesquisa mais rápida somada a esses dados internos que você pode conseguir ali, alguns números gerais ali, já te ajuda a ter um direcionamento mais rápido. Com certeza.
E também pegando esse gancho, né, do processo de pesquisa, eu vejo que muitas pessoas hoje estão começando a entender a importância de se errar, né? Você falou um pouco sobre isso, de você errar cedo, você errar enquanto as ideias ainda estão embrionárias. Eu vejo algumas vezes nas aulas, por exemplo, algumas pessoas têm o receio de errar, têm a intenção de acertar logo, né? De já começar a ser assertivo ali numa proposta de solução. Queria falar um pouco sobre o processo de aprender a errar e aceitar o erro, né? Para você começar a acertar. A gente falar do erro é algo, hoje em dia, é como se você tivesse falhado a vida inteira, né? Então, é algo que vem da nossa cultura. A gente aprende ali desde das épocas de escola que, você não pode errar. Se você errar, você toma uma nota vermelha. Se você errar, você é punido por aquilo. Se você errar, trazendo aqui para algumas evoluções, se você errar no trabalho, você pode ser punido, tomar uma advertência, ser demitido por conta daquilo. E o que eu vejo muito na nossa área e que eu acho muito legal, eu demorei um pouco para isso também, tá? Mas com o passar dos anos eu fui realmente aprendendo o quanto que isso é normal. E, gente, errar é super natural. O que eu sempre trouxe para os meus times e o que eu sempre passo para pessoas que vêm pedir alguma mentoria, uma opinião, é que errar faz parte do processo. E realmente faz parte do processo. O que a gente precisa fazer é errar rápido para a gente corrigir rápido e colocar a melhor versão na frente. Então não é simplesmente errou, acabou o mundo e, meu Deus do céu, joga tudo fora. Não. Analisa qual que foi o erro, aprende com ele e construa uma nova solução, evolua o seu produto, o que você tiver, a sua solução em cima desse erro, sabe? E vai colhendo novos dados e vai vendo onde que você está acertando, onde que você ainda está errando e aonde que você pode corrigir e melhorar isso. Muito bom. A gente ouve até de diretores, às vezes, né, falando da importância de se errar. Então, acho que é até uma questão um pouco de geração, né, das pessoas terem menos tolerância a erros, mas as gerações mais novas agora acredito que estão entendendo que errar faz parte do processo de aprendizado, né? Você, para aprender a não errar, você tem que ter errado várias vezes, né? Como a gente está falando, o erro ele faz parte do processo de aprendizagem. Com toda certeza, depois que você colocou um projeto, você fez uma iniciativa ali que por algum motivo deu errado, com toda certeza num próximo projeto, numa próxima iniciativa que você for colocar em prática, você já vai trazer essa bagagem também. E é muito importante isso. É algo que a gente carrega ali, como comentei anteriormente, da nossa cultura ali, da nossa criação, mas que a gente precisa ser um pouco mais desprendido disso, sabe? E de ver isso como um processo de evolução mesmo. Um aspecto que é muito comum nos erros também, que a gente vê muito no dia a dia, geralmente é quando você tem algum ruído de comunicação, tem alguma falha de comunicação muitas vezes no processo também, com tecnologia. Então, é muito comum o designer tocar um discovery, fazer um estudo completo ali sobre um determinado público, fazer todo o processo, chegar lá na frente, entregar um protótipo validado, perfeito, e aí na hora que vai passar para desenvolvimento, né, ainda existe muito isso, acaba sendo desenvolvido de uma forma diferente. Muitas vezes eles acabam tendo que mexer um pouco na entrega para adequar o prazo que tem, ao escopo que eles têm, ao tamanho da equipe que eles têm, né? Queria falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer para esse relacionamento com a engenharia, com o pessoal de desenvolvimento, ser um pouco mais harmonioso, ser um relacionamento, inclusive, que beneficie, no final das contas, a pessoa que vai utilizar aquele produto ou serviço digital, né? Legal, eu acho um bom ponto esse, Gabriel. Eu acho que tudo começa num ponto que você trouxe, que é a comunicação. Você não constrói nada sozinho. Você, designer, a gente não constrói nada sozinho. Em algum momento a gente vai trazer ali outras pessoas para ajudar a co-criar com a gente aquilo ali. E nada melhor do que isso, para você ter outros contextos e não ter apenas um viés ali dentro da sua solução. Mas a comunicação é a base de tudo. Há alguns anos eu venho percebendo isso, o quanto é importante você estar muito bem alinhado com toda a sua tríade ali do seu time, né, da squad ali, juntando
design, produto e engenharia, né? E tecnologia. Então, você trazendo todas as suas etapas de discovery ali, você trazendo resultados de pesquisa e apresentando, levantar as opiniões compartilhar suas opiniões e impressões ali com o time, com o restante do time, e ouvindo também essas outras pessoas, também vai te ajudando a manter essa sincronia e essa conexão entre todos. E vai trazendo os achados, vai mostrando onde errou, e eu acho que trazendo eles para esse processo, você minimiza um pouco as chances de chegar lá na frente e ter alguma coisa que deu errado, chegar lá na frente, putz, não foi isso que a gente pensou, então você minimiza esses riscos, né, de mal entendimento. Então a gente precisa estar sempre numa negociação para tentar equilibrar as coisas, sabe? Talvez uma semana a mais, 2 semanas a mais, a gente não consegue segurar um pouco mais para poder equalizar numa experiência que seja mais ok. E aí sim a gente vai pensando na evolução até chegar naquela experiência final que a gente tinha desenhado para daqui a um ano, sabe? E aí você ir construindo e você estando ciente que ele vai ter essas fases de desenvolvimento também, né? É muito comum a gente ver a área de design, né, UX, UI, como o dono da experiência, mas não é muito bem assim, né? A gente acaba assumindo o papel meio que de advogado do usuário, né, no dia a dia, mas no final das contas somos todos responsáveis pela experiência que a pessoa vai ter quando utilizar o produto, serviço digital. Então a engenharia faz parte do processo de criação da experiência. Então eles também têm que pensar nesse ponto, né? Quando você abre um aplicativo, você entra pela primeira vez num produto digital, né? Alguma coisa assim. No primeiro momento você tem que se acostumar, você tem que aprender o que você está passando ali. Você tem que interpretar todos aqueles componentes, aqueles conteúdos. Quando você cria um design system, quando você cria consistência através de toda a jornada que você tem com aquele produto digital, né? Você consegue fazer com que o esforço cognitivo, ou seja, consegue fazer com que a pessoa que vai utilizar aquele produto consiga não ter que prestar atenção, não ter que aprender a mexer nos componentes toda vez que ela mudar de etapa, né? Então, você consegue fazer com que essa pessoa consiga prestar atenção no que tem mais valor para você enquanto negócio, né? Então, acho que isso é até um tópico bem interessante da gente falar também. Como que o design pode contribuir para o negócio? O design cada vez mais tem assumido um papel estratégico, né? Ele não é mais tornar as coisas harmônicas e belas. O designer tem sentado cada vez mais na reunião de diretoria, de estratégia da companhia. E eu queria que você falasse um pouco sobre o design estratégico, ele ser estratégico e qual a importância disso também, né? Eu acho que isso é uma luta que eu vejo há anos, desde quando eu comecei a atuar. Os próprios designers, assim, várias rodas assim, de conversa do designer falando, pô, eu não queria fazer só peça, ou só telas. Eu não queria só entregar uma tela, e é isso, eu queria ir um pouco além. E eu acho que hoje o cenário ele acabou evoluindo muito para isso, e isso para mim é maravilhoso. Hoje a gente consegue, além de desenhar uma interface maravilhosa, a gente tem que pensar em outras coisas, em como que o nosso usuário vai interagir com aquilo, como você trouxe do Design System, essa coisa de não ter que ficar reaprendendo a mexer na sua interface, na interação daquilo em diversos pontos ali do aplicativo, sabe? Dando um exemplo, no Pag a gente tem o time de investimentos, tem o time que cuida ali de pagamentos de contas e tem o time de seguro. O Design System, ele ajuda, só trazendo de novo o ponto do Design System, ele ajuda a gente a criar uma experiência que seja, por mais que sejam times e pessoas diferentes criando aquilo, mas que ele seja minimamente usual como em qualquer outro ponto do app. Eu acho que trazendo esses pontos para discussão e dividindo com todo mundo, dados que a gente traz de pesquisa, de comportamentos de clientes, e de tentar direcionar também para onde que devemos ir, e baseado em dados, né? Porque senão a gente fica só jogando hipóteses no ar, e tudo bem também, mas você não está sendo tão estratégico. Mas de você trazer a sua hipótese apoiada em algum dado, em alguma descoberta que você fez, em alguma análise que você fez, você ganha mais robustez, você ganha atração e você consegue dar mais voz você consegue dar mais peso à sua voz ali numa discussão. E isso para mim é muito estratégico, sabe? Você conseguir
Às vezes vem no roadmap ali, você precisa criar uma entrega X, mas não está totalmente condizente com o momento ali do seu tipo, do cliente do seu negócio, talvez não seja aquilo que o seu cliente esteja precisando. Então, eu acho que isso também é um ponto que o design ele precisa ser protagonista nessa resolução. Então é isso, pessoal. Como a gente conversou bastante aqui hoje, a gente percebe que o design torna o mundo mais acessível. Através do design, a gente faz com que mais pessoas consigam acessar serviços e ter um pouco mais de qualidade de vida ali também, né? Queria agradecer, Fabrício, a sua presença. Se quiser deixar o seu LinkedIn para as pessoas te procurarem depois também, fica à vontade. Muito obrigado aí pelo convite, Gabriel. Queria agradecer a Coder, a todos vocês aí que estão nos escutando. E caso vocês queiram bater mais aí algum papo comigo, quiserem saber um pouco mais, tiverem alguma dúvida, vocês podem me adicionar ali no LinkedIn, tá? É linkedin.com/santosfabrício. Podem me procurar que vou super adorar e bater um papo com vocês também, tá bom? E o meu LinkedIn, pessoal, é Gabriel VB Dias. Pode me chamar, pode marcar ali pra gente bater um papo. Vou adorar receber vocês também. Não deixem de olhar o site da Coder, as carreiras de tecnologia, os cursos de UX, UI e até o próximo Coder Talks.